O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, qual era a missão de Jesus aqui na terra e da igreja primitiva, os seus discípulos? Era evangelizar, curar quebrantados, pregar liberdade a cativos, pregar restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E essa missão mudou para a igreja de hoje, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, a missão é a mesma, porque Jesus é o mesmo. Em sua palavra diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. E em sua palavra também diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18 a 19. A Bíblia também diz assim, em Mateus 11, 12. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância. João 10, 10 a 11. E o que seria, irmão, essa vida em abundância? A vida em abundância são todas as bênçãos de Abraão que são nossas por direito, que foram alcançadas pelo sacrifício do nosso Senhor na cruz, quando nós passamos do jugo da maldição para as bênçãos de Abraão. E as bênçãos dessa vida em abundância é exaltação, saúde, reprodutividade, prosperidade, força, coragem, vitória em todas as lutas, o favor e a amizade de Deus. Essa vida em abundância não é riqueza, irmão, não é igual a se prega por aí como o evangelho da prosperidade. As pessoas vão buscar Deus achando que Deus é uma máquina daquelas de refrigerante onde você coloca uma ficha lá e cai o que você quer. Muita gente está indo para a igreja buscar o favor de Deus, achando que Deus é aquela máquina. Não, irmão. Quando Deus nos chama, Ele quer que nós tenhamos com Ele uma comunhão. Ele quer que nós buscamos nele conhecê-lo para glorificá-lo, louvá-lo, orar com Ele, conversar com Ele. Ele quer uma comunhão conosco, igual Ele tinha com o Adão e a Eva ali no paraíso, antes de eles pecarem. A riqueza, então veja o que Jesus disse. Ele disse: eu vim para que todos, veja bem, todos tenham vida e vida em abundância. É todos, não tem exceção. Para Deus ninguém é melhor do que ninguém. Todos se desviaram e se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Então, assim, essa vida em abundância você vai alcançar como? Você só pode alcançar, irmão, essa vida em abundância depois que você entrar para o reino. Depois que você sair das trevas e você vir para o reino da luz, para o reino vencedor, o reino do Senhor Jesus. O reino vencedor é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já destronou Satanás e os seus demônios na cruz. Então, depois que você entrar com os 2 pés no reino do Senhor, você passa a ser chamado de filho. Você vai deixar de ser criatura e você passa a ser chamado de filho. Você vai ganhar um anel na sua mão, igual aquela história do filho pródigo. Você vai sentar à mesa com o Senhor. Você vai comungar com o Senhor. Você vai ter uma vida de comunhão com o Senhor. Você vai largar o pecado. Você vai deixar de ser escravo de Satanás e você vai passar a ser escravo de Jesus Cristo, como Paulo disse que era. Hoje eu sou escrava de Jesus Cristo.
não sou mais serva, eu sou filha, eu sou uma soldada desse reino, eu sou uma escrava do meu Senhor Jesus Cristo. E então, irmão, é assim, tudo que você vai fazer para a glória do nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que deu a sua vida por nós. Ele que derramou o seu sangue por nós. Então, qual é o papel da igreja hoje? O papel da igreja é o mesmo, é a mesma missão que o nosso Jesus cumpriu aqui na terra, que a igreja primitiva cumpriu aqui na terra. Nada mudou. A igreja não pode mudar o que as Sagradas Escrituras dizem. A igreja não pode retirar uma vírgula, nem acrescentar um tio, senão virá a maldição do Senhor sobre a igreja. A igreja precisa entender que Jesus nunca mudou. A Bíblia mesmo diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Então, o que Jesus fez aqui, o que os seus discípulos fizeram aqui, nós também, quanto igreja do Senhor, também devemos fazer. Então, essa missão do ide fazer discípulos, Jesus não chamou ninguém, não enviou ninguém para que essa pessoa virasse cristão. Ele disse, ide fazer discípulo. Quando você faz um discípulo, o discípulo faz outro discípulo e assim sucessivamente. A missão era qual? Evangelizar, curar quebrantados, pregar liberdade a cativos. Cativos quer dizer oprimido, escravo de Satanás. Pregar restauração de vista aos cegos. O mundo está cego, por quê? Porque o Deus desse século, o maligno, Satanás dos infernos, o mentiroso, o pai da mentira, ele cegou o entendimento das pessoas para que a verdade do Evangelho não resplandeça sobre a mente das pessoas. Veja o que diz a Bíblia. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 4-9. Veja, é Deus quem faz resplandecer a luz da sua palavra sobre a nossa vida. É Ele que nos planta no nosso coração o arrependimento, a fé, o deixar de ser incrédulo. É como a água da chuva. Tudo mais na nossa vida vem de Deus. É Ele que nos chama, nos escolhe, nos predestina, nos limpa através da sua palavra. Ele que manda o seu Espírito Santo para nos ensinar, para entendermos a sua palavra. Tudo vem da providência divina. Nada nessa vida é por acaso. Então, qual é o trabalho da igreja hoje? Qual é o nosso trabalho hoje? É o mesmo. É o mesmo que Jesus fazia. É o mesmo que os discípulos faziam. E veja, aonde a luz chegar, essa luz ela vai resplandecer sobre as trevas. Não é a luz que tem que ter medo das trevas. É as trevas que tem que ter medo de nós e resplandecer quando a igreja do Senhor chegar. As trevas, elas têm que temer diante da igreja do Senhor. Porque Satanás, ele treme. A palavra de Deus diz que crês tu que há um só Deus, fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. Veja bem, Satanás e seus demônios creem que existe um só Deus e tremem. Então, eles também têm que tremer diante da igreja do Senhor, porque a própria palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus, ele nos deu poder para nós pisarmos na cabeça de serpentes, escorpiões,
para tomarmos até mesmo veneno e nenhum mal nos suceder. Assim, o irmão Derek Prince, ele disse que um grande homem de Deus tomou veneno no lugar e nada aconteceu a ele. Então, o que está faltando para a igreja é entender que a missão dada do ID aos 70 não mudou. A missão é a mesma. O mundo está cativo e oprimido por Satanás. Os demônios estão aí fazendo a festa na vida das pessoas. Eu estava assim, eu estava cheia de enfermidades, cheia de demônio. Não encontrei um homem de Deus para expulsar os demônios meus. Não encontrei um homem de Deus para me ensinar a fazer batalha espiritual. Para eu ser liberta, eu tive que pagar 2 cursos. Gastei dinheiro, mesmo já devendo ao banco. Irmão, não é assim. A palavra de Deus diz para a gente ide, pregai o evangelho, curar enfermos, oprimidos, libertar cativos e oprimidos, ressuscitar mortos. E diz assim: de graça recebei, de graça dai. Irmão, não é para a gente cobrar curso de libertação e cura. Não existia isso na missão aqui de Jesus e dos seus discípulos. Aonde eles iam, as trevas se levantavam, mas eles combatiam aquelas trevas. Eles expulsavam os demônios. Pessoas eram libertas, eram curadas. Mortos ressuscitaram. Então, essa missão dos discípulos de Jesus é a mesma da igreja. A igreja não pode mudar as regras. Só quem pode mudar as regras é o próprio Deus, o Criador do mundo, o Criador do universo, o Criador da sua palavra. Quando ele mudar a sua palavra, que isso nunca vai acontecer, que a palavra de Deus nunca passará, e ai daquele que mudar um tio e uma vírgula, aí sim a igreja pode mudar. Mas enquanto isso, a igreja não pode mudar nada. A igreja precisa se levantar contra essas trevas, porque há muitas famílias, muitas pessoas, muitos idosos, muitas crianças oprimidas, cegas, cativas, enfermas. Eu agora estou com uma amiga minha, que era minha amiga do mundo, quando a gente saía para balada, para bebedice, essas coisas. Ela agora está padecendo na mão do maligno, internada no hospital, já tirou um câncer na cabeça, um câncer no rim, não tem mais nada, mas está tendo crises de convulsões. Baixou o hospital de novo já 3 vezes, está lá na UTI. Eu falei para a mãe dela que ela precisava de libertação. Libertação. A mãe dela não acredita. Por quê? Ela está numa igreja, ela vai para a igreja, mas o pastor não fala de libertação, nem de expulsão de demônios, nem de enfermidades causadas por demônios. O pastor só prega a bondade, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. O pastor não prega sobre Deus ser um juiz justo, sobre o Deus irado, sobre o pecado, sobre as iniquidades, sobre o inferno. Então, essa minha amiga, ela está nesse estado e eu falei para a mãe dela, ela precisa de libertação. A família toda cativa e oprimida por Satanás. Tem mais 2 irmãs dentro de casa cativas e oprimidas por Satanás. Dentro de casa não se pode falar no nome do diabo, que elas se revoltam. A família toda na igreja. Ou seja, toda a família cativa e oprimida do maligno dentro da própria igreja. Irmão, isso é o que mais tem hoje em dia. Pessoas oprimidas por Satanás dentro das igrejas. Pessoas que são chamadas de crentes, enganando a si próprias. Enganando não, sendo enganadas pelo líder da igreja que está cego, porque Deus manda um julgamento. Quando você não quer ter amor à verdade da palavra de Deus, Deus manda um espírito de erro ali para você permanecer naquele erro. Veja o que diz em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Cheguei para essa mãe, a filha está padecendo, é a última filha dela, a caçula. O diabo vai levar se ela não se levantar dentro da casa dela, ela e o marido dela. Mas por quê? Não tem o amor à verdade de Deus, porque eu já mandei vários versículos. Eu já dei o meu testemunho de que a situação que eu estava, as enfermidades que eu estava,
E depois que eu fui salva, eu também fui liberta. A partir do momento que eu comecei a me alimentar da palavra de Deus diariamente, dia após dia, os espíritos malignos tiveram que bater em retirada. Claro que eles foram expulsos. Os espíritos malignos, eles são assim. Eles só saem se forem expulsos por uma pessoa ou por você mesmo, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, a situação dessa minha amiga. A mãe não acredita, porque está cega. O diabo cegou o entendimento e o diabo vai levar a filha dela para o inferno se ela não se levantar. Porque quem tem que se levantar contra essas trevas somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, cada um de nós. Então, se o diabo está matando, roubando e destruindo, irmão, dentro da tua casa, tu vai cruzar os braços e vai dormir? Como que a tua filha está sendo oprimida, está cheia de câncer no hospital, e você diz, ela precisa de libertação. A pessoa vira para você e diz assim, a doença dá em todo mundo. Você vendo que a pessoa precisa de libertação, você mostra o caminho. Eu mostrei o caminho que foi o meu caminho, que Deus me salvou, me curou e libertou. Como Deus me salvou, me curou e me libertou. Eu dei lá a receita já pronta. E foi difícil para eu conseguir essa receita, porque eu tive que bater de porta em porta, até Deus ver que eu estava realmente procurando uma resposta para a minha vida, para a situação das minhas doenças, e me ajudou. Deus me mostrou a porta, porque nós precisamos entender que há muita gente cega aí e cega vai permanecer, se Deus não se compadecer e mostrar a porta. Então Ele mostrou a porta para mim. Hoje eu tenho a receita de bolo. A receita do bolo é que vai ficar fofinha e pronto. Eu tenho o caminho da libertação, da cura. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Foi esse caminho que me salvou, me curou, me libertou. Não há outro caminho. Eu chego para a pessoa e eu digo, olha, o caminho é esse. A receita é essa, foi assim comigo. Ela não acredita. Por quê? Porque o maligno cegou o entendimento. E a pessoa, como não tem verdadeiramente o amor à palavra de Deus, aí Deus manda esse espírito de erro ali para a pessoa permanecer ali naquele erro. E ela vai padecer na mão do maligno. E o pior, se morrer, vai queimar no lago do fogo de enxofre, irmão. Essa é a realidade de muita gente. Pois então, continuando, eu vou agora fazer uma listagem dos versículos da Bíblia de 7 tipos de espíritos malignos que causavam vários tipos de problemas, como espírito mudo, surdo, de doença, de enfraquecimento, de adivinhação, enganador, medo, timidez. Eu vou deixar essa lista aqui e os versículos. E você pode comparar se você está sofrendo de alguns desses problemas, ou se tem alguma pessoa na família com esse problema, ela não precisa de médico. Médico pode ajudar. Ela precisa de libertação. Antes de nós procurarmos um médico, nós cristãos, nós precisamos procurar os presbíteros da igreja, como diz a palavra de Deus. Nós procuramos Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, nós oramos a Deus. Depois procuramos os presbíteros da igreja. Depois procuramos o médico. Mas a maioria das enfermidades, a grande maioria, são enfermidades causadas por demônios. Espírito mudo, surdo, que causa mudez na pessoa. O irmão Derek Prince falou que quando ele estava fazendo o ministério dele lá na África, era muito comum ele andar pelas ruas e ver muitas pessoas, às vezes até da mesma família, mudo. Eu tenho um vizinho meu lá que fez a minha casinha em Magé, que ele não escuta. E ele disse que depois que a avó dele faleceu, ele ficou assim. Que a avó dele tinha esse mesmo problema no ouvido. E aí veio aquela voz na minha mente assim, é um espírito de surdez. A avó faleceu e ele ficou com o aparelho da avó. Esses dias, coitado, ele perdeu o aparelho e estava sem conseguir escutar mais nada. Em Marcos 9:17 diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido.
Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Marcos 9, 17 a 25. Veja aqui que os próprios discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o espírito maligno do menino. E o que Jesus chamou deles? Geração incrédula. Por quê? Porque, irmão, sem fé é difícil agradar a Deus. Se você for expulsar um espírito maligno sem crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus e que esses espíritos malignos eles têm que se submeter ao que está na palavra e ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se você tiver dúvida, ele vai saber, ele não vai querer sair. Então veja, os próprios discípulos, isso aqui que Jesus falou para os próprios discípulos, ele está falando hoje para todos os líderes da igreja e toda a igreja que não está fazendo o mesmo, não está exercendo o mesmo ministério que Jesus e os seus apóstolos fizeram aqui. Ele está dizendo para nós assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? É isso que Jesus está falando aqui para a sua igreja nos dias de hoje. E nessa mesma situação, os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que não podemos expulsar o espírito? E Jesus falou para eles assim: porque essa caixa de demônios, ela só sai com oração e jejum. Então assim é na nossa vida. Há certos tipos de demônios que eles só vão sair da nossa vida quando a gente jejumar. E o diabo, ele não quer que a gente jejue de jeito nenhum. Duas coisas que o diabo não quer que a gente faça: orar, 3 coisas, aliás: orar, jejuar e meditar na palavra de Deus. Hoje eu disse que eu ia jejuar. Jejuei, saí de casa. Quando eu cheguei quase meio-dia, eu fui mexer no bolo de aniversário da minha filha, quebrei o meu jejum, comi um pedaço de bolo. Pedi perdão a Deus, porque o maligno que faz a gente sair do nosso jejum e do nosso propósito, ele deve estar até rindo da minha cara, né? Porque ele faz isso. Ele vai, irmão, botar uma isca na tua frente, tu vai sair do teu jejum, tu vai brigar com alguém, alguém vai te tirar do sério, você vai se irar com alguém. Você não pode, irmão, cair nas armadilhas do diabo. Por isso que a Bíblia diz: vigiai. O outro espírito que a Bíblia diz que Jesus expulsou de uma mulher, o espírito de enfermidade. Diz assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Lucas 13, 11. Veja bem, quantas pessoas não estão aí numa cadeira de rodas, acamadas, oprimidas por Satanás, encurvada, sem poder andar, entrevadas. Muitas vezes, sabe o que essa pessoa precisa? Libertação. Ela está ali padecendo nas mãos dos médicos há anos. E os médicos não sabem o que ela tem. Irmão, você pode ver essas pessoas que têm uma doença atrás da outra, que os médicos já não sabem mais o que ela tem. Cada hora o médico diz que ela tinha uma coisa e não era.
enfermidade causada por espírito maligno. O que ela tem ali, ela precisa de libertação. Eu vou falar aqui de um rapaz que eu conheci durante o curso de libertação e cura que eu fiz. Ele, assim que ele dormia, ele sentia uma pressão no peito e ele tinha como uma falta de ar, como se alguém estivesse segurando o pulmão dele, como se ele estivesse tendo crise de asma, só que mais forte. E então, na verdade, o que acontecia é que ele teve um envolvimento muito grande com prostitutas, eu acho também com homossexuais, e os espíritos malignos, chamados sucubos e incubos, depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, está ligado a um principado das trevas chamado Lilith, vinha, prendia a respiração dele, praticava abuso sexual com ele, sexo com ele, roubava a energia vital dele ali. Ele estava há 15 anos sem conseguir dormir direito. Esse homem não trabalhava, não dormia, estava vivendo feito um bicho. E ele ia ter que operar, e depois que ele libertou-se, verdadeiramente se arrependeu, entregou os caminhos dele para Jesus. Agora ele foi para a seita do judaísmo, né? Porque ele era descendente de judeu. Mas ele foi liberto. E então é assim, irmão. Quantas pessoas aí você conhece que está enferma, cheia de doença, na verdade ela está cativa e oprimida pelos demônios. Elas precisam serem libertas. Aí eu pergunto para você, cadê a igreja do Senhor? Cadê os discípulos do Senhor para fazer esse trabalho? Existem cursos, mas você tem que pagar. Eu tive que pagar, eu gastei mais de 5 mil reais com a minha libertação, sendo que eu não precisava gastar com isso. O caminho está aqui. Nós podemos clamar a Jesus e Ele pode nos libertar, depois que nós fecharmos as portas para os demônios, depois que nós nos arrependermos. Veja o que diz em Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi assim que o irmão Derek Prince, padecendo de um espírito de opressão, de depressão, há anos, ele já tinha aí uns 40 anos de ministério, já era um líder, um homem de Deus, um missionário pelo mundo, sofrendo com depressão. E ele chegou no versículo de Isaías, que dizia que Deus não nos tinha dado um espírito de opressão ou um espírito abatido, mas vestes de louvor. E aí, então o Espírito Santo falou com ele que ele tinha um espírito de depressão ou espírito de opressão, ou espírito abatido. O versículo diz assim: e apôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Algumas versões dizem espírito abatido, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse está em Isaías 63. Veja, quando ele chegou nesse versículo, ele clamou ao Senhor Jesus, conforme diz em Joel, e ele foi liberto daquele espírito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E às vezes pode ser a sua situação aí, irmão. Você está padecendo aí com um espírito de opressão, um espírito de depressão há anos, e você não precisa de remédio, você precisa ser liberto, você precisa expulsar esses demônios e clamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e ser liberto. Um outro espírito também que está no Novo Testamento é o espírito de adivinhação ou de predizer o futuro. É o espírito de Pitom, está em Atos 16:16. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Veja bem, esse espírito de adivinhação, ou espírito pitoniza, ou espírito de Pitom,
o espírito da cobra, é o mesmo espírito que opera dentro da igreja do Senhor hoje, de muitas igrejas. É o espírito de profecias falsas, visando o controle e o lucro ali dentro da igreja. As pessoas, elas não vão mais para a igreja buscar a palavra, buscar a verdadeira palavra de Deus. Elas não têm mais amor à palavra de Deus. Elas vão buscar profecias. Como a Bíblia diz, quem busca acha, né? Quem procura acha, ela vai achar. Vai chegar lá, aquela profetisa lá usada por Satanás, enganada, né? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestades. Ela vai entregar a profecia falsa, das mais diferentes tipos. Ela diz que Deus falou, assim disse Deus, para ela mudar de igreja, para ela trocar de namorado, para ela trocar de marido, para ela trocar de emprego. Ela entrega as mais barbaridades para as pessoas, e as pessoas mesmo assim ainda acreditam nisso. Estão completamente cegas. E os líderes da igreja permitem, porque na verdade esse espírito de Pitom é um principado das trevas que age juntamente com outro principado chamado Jezabel. Jezabel, ela é aquela mulher do rei Acabe que mandava e desmandava no reinado dele, e é o mesmo espírito de Jezabel que Jesus fala lá em Apocalipse, se eu não me engano, para a igreja de Tiatira. O espírito de Jezabel, ele age juntamente com o espírito de Pitom. Veja o que Jesus disse à igreja de Tiatira: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 19 a 24. Veja, isso é o que Jesus também está dizendo às igrejas de hoje, que estão admitindo essas profetisas do mal, essas pitonisas, essas adivinhas e essas Jezabéis aí dentro da igreja, porque elas estão operando sob a influência desses dois principados, Pitom e o espírito de Jezabel. O objetivo, na verdade, é o controle. E quando há controle, o irmão Derek Prince ensina que isso está ligado à bruxaria. Bruxaria, feitiçaria, adivinhação, tem tudo o mesmo objetivo: controle. E isso é uma bruxaria disfarçada dentro da igreja, ou seja, ocultismo. A igreja está operando debaixo de uma maldição de Deus, e Jesus mesmo diz aqui, olha, que darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então esses líderes aí, esses pastores que estão apoiando essas pitonisas, essas Jezabéis dentro dessas igrejas, eles vão responder. Eles vão responder perante Jesus. E eles vão responder de uma maneira dura, porque eles conhecem a palavra. Eles precisam se voltar para Deus, se arrepender desse pecado, clamar a Deus, o sangue de Jesus, por libertação e libertar essas pitonisas, essas Jezabéis que estão sendo escravizadas por Satanás dentro da própria igreja do Senhor Jesus. Um outro espírito também que opera dentro da igreja hoje, espírito enganador. Isso está em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja bem,
o que seria doutrinas de demônios. Elas são transmitidas por instrutores humanos pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Isso está em 1 Timóteo 4:2. Esses falsos mestres, eles são hipócritas, isto é, suas vidas não evidenciam a santidade que aparentemente defendem. Eles são mentirosos, utilizam-se da falsidade e conscientemente levam outros à apostasia. E eles estão além do alcance da consciência, isto é, encontrar uma maneira em suas próprias mentes de justificar suas mentiras. Esses falsos mestres, eles podem ser simpáticos, charmosos, persuasivos, falantes, mas não recebem sua mensagem do Espírito Santo. Antes lançam sugestões de espíritos malignos, cujo trabalho é desviar as pessoas. Eles também criam falsas doutrinas. Eles também fogem da verdadeira palavra de Deus. Eles fogem do cerne do nosso evangelho, que é o nosso Jesus Cristo crucificado. Eles pregam tudo menos o Cristo crucificado, como Paulo disse. Estão pregando um outro evangelho. E Paulo diz que essa pessoa que pregar um outro evangelho, que seja anátema. Veja o que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ele escreveu isso porque alguns homens que pregavam juntamente com ele se desviaram e estavam pregando falsas doutrinas, falsas heresias, e ele escreveu isso para aquela igreja. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Gálatas 1:8-11. Veja, irmão, o que Paulo diz aqui. É exatamente o que acontece nas igrejas hoje em dia. Os líderes, se é que se pode chamar de líder, eles estão pregando coisas para agradar aos homens. Eles leem as escrituras, dão a interpretação deles e pregam lá para causar coceira, como mesmo Paulo disse, nos ouvidos das pessoas. Eles estão pregando o evangelho da mentira. Quem é o mentiroso e pai da mentira? Satanás. Satanás é o mentiroso e pai da mentira. Então aqueles homens que não estão pregando a palavra de Deus verdadeiramente, como está lá escrito, estão retirando, acrescentando, eles são anátema. Sabe o que é anátema? Amaldiçoados. Aí você vê aí quantos homens caindo aí, e aí as pessoas que estão no mundo dizem assim: mas o pastor fulano de tal, tão famoso, caiu, morreu de acidente, a família morreu, quebrou, está na falência, está na miséria. Por quê, irmão? Irmão, a conta chega, irmão. Se você está nessa situação, é tempo verdadeiramente, irmão, de se arrepender e pregar e ter amor à palavra de Deus. Olha o que é amor. O que é amor à palavra de Deus? Diz assim, Davi falou assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós não tivermos o amor à palavra de Deus, não dermos uma morada a ela no nosso coração, nós vamos cair, nós vamos nos deixar enganar por esses pregadores falsos, por essas pitonisas, por essas Jezabéis. Nós somos a igreja do Senhor, nós não podemos nos curvar perante Satanás. Nós precisamos chegar para esses irmãos que estão no engano, com amor, e ademoestá-los e falar para eles: irmão, olha, isso aqui que você está pregando não é a verdade da palavra de Deus. Se arrepende quanto o castigo de Deus.
não chega à tua porta, à tua família. Continuando, outro espírito que está previsto no Novo Testamento, espírito de medo, timidez, está em 2 Timóteo 1,7. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Neste versículo, Paulo estava falando com o seu filho na fé, o Timóteo, que certamente devia estar esmorecendo. E ele escreveu falando isso, porque verdadeiramente Deus não nos deu um espírito de temor. Então nós não devemos nos envergonhar de nosso testemunho de Jesus Cristo. Nós não devemos ter temor. Nós só devemos ter temor por Deus. Por Deus, sim. Para com Deus nós devemos ter temor. Mas temor das trevas ou medo das trevas, não, irmão. Deus, Ele nos deu o espírito de coragem, de ousadia. Porque Jesus era assim. Veja como Jesus era. Nós precisamos ser humildes e aprender com Ele. Porque Jesus, aonde ele chegava, aqueles fariseus não davam nenhuma trela para Jesus. Combatiam ele de tudo quanto é jeito. E ele, muitas vezes ele ficava bravo, não irado, mas ele ficava bravo. Ele combatia com palavras de sabedoria, mas ele só falava o que escutava do próprio Deus. Veja o que ele fez lá no templo de Jerusalém. Quando ele chegou lá, estava aquele comércio lá de homens, vendendo pombas, os cambistas trocando dinheiro. Veja que naquela época já existia agiotagem, e vendendo acho que bodes e um monte de coisas ali para fazer os sacrifícios. Jesus pegou um chicote e saiu derrubando todas aquelas bancas e expulsou todo mundo dali. Então certamente Jesus estava bravo ali, entende? Jesus, ele enfrentou tudo isso, enfrentou Pôncio Pilatos, enfrentou toda aquela multidão ali, blasfemando dele, rindo da cara dele, arrancando os cabelos da barba dele, zombando dele, dando vinagre para ele beber. Ele estava ali como ovelha, mudo, surdo e mudo. Ele só falou ali na cruz o que estava escrito na Bíblia para se cumprir as profecias da Bíblia. Veja como Jesus era sábio. Mas quando Jesus precisava ser valente, ele foi. E assim a sua igreja. Nós, quando formos lutar contra as trevas, nós precisamos ser valentes. Nós não vamos ter essa valentia para com os irmãos, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Você não vai ficar valente, se valer da valentia, com seu vizinho, com seus filhos, com a sua mulher, com seu marido, que está aí te testando, que o diabo está usando para te atingir, para tirar você da sua paz. Você precisa pedir discernimento a Deus, porque Ele vai nos dando. Eu agora estou conseguindo ter o discernimento aqui em casa com a minha filha, porque eu via que o maligno toda hora usava ela. Principalmente quando eu entro no quarto para fazer a obra do Senhor, ela começa a me chamar, começa a bater na porta. E aí, se eu me aborrecer com ela e brigar com ela, eu vou estar, irmão, pecando contra Deus. O diabo vai estar rindo da minha cara e eu pecando contra Deus. Então o que a gente tem que fazer, irmão? A gente tem que trabalhar com as armas, porque as armas não são carnais. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Na mesma hora que a gente tem que fazer, ajoelhar e botar esse maligno para correr. E ele vai ter que sair, vai ter que bater em retirada, porque Deus vai escutar a nossa oração. Ele vai ver que um cristão de joelhos, olha, um cristão de joelho, irmão, ele pode mudar qualquer situação, não só dentro da sua casa, mas na cidade, no bairro e no mundo, porque a igreja é a resposta. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. Assim já diz o nosso irmão Derek Prince. E continuando, o outro espírito que está no Novo Testamento é o espírito de erro, de falsidade. Está em 1 João 4,6. Diz assim: nós somos de Deus,
Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Veja bem, Deus ele pode nos enviar um espírito de erro quando nós não temos amor à sua palavra, à verdade da sua palavra. Ele envia um espírito de erro para que nós permaneçamos ali naquele erro. E vai chegar o dia do julgamento e nós vamos estar ali naquele erro, sendo enganados. Assim você vê hoje em dia muitos cristãos dentro dessas igrejas aí, aonde o homem está lá, dá um sopro, a pessoa cai, levanta a perna, tem um monte que cai, manda uma palavra profeta, tem um monte que cai, mostra um lenço, tem um monte que cai. Olha, irmão, quando você vê esse espírito, quando você tem amor à verdade da palavra de Deus, Deus ele não vai te permitir que você fique ali enganado. A palavra de Deus também diz que ele não nos deixa confundido. Quando eu entro no site desse do YouTube, que eu vejo aquele pregador fazendo aquelas coisas, a igreja lotada, Deus já mostra para mim imediatamente que aquilo ali é o espírito ali de erro, de falsidade, enganador. Então, verdadeiramente, irmão, o que você precisa para não ficar confundido, nem no erro, nem debaixo da maldição de Deus? Você precisa, irmão, ter amor à verdade. Irmão, é a verdade da palavra de Deus que liberta. Conheceis a verdade vos libertará. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. A Bíblia também diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, 6. Esse versículo não é somente para o sacerdote, é para cada um de nós. Se nós rejeitarmos o conhecimento da palavra de Deus, não buscarmos nós com os nossos olhos, com o nosso coração, com nossos ouvidos, com a nossa boca, a verdade, porque a verdade quem liberta, Deus ele vai fazer isso aqui que ele está dizendo com o sacerdote. Ele vai nos esquecer, irmãos. Ele vai esquecer não somente a gente, mas os nossos filhos. É isso, irmão. Então, fica aqui, irmão, o ensino de todos esses espíritos, como os espíritos agem na nossa vida. Esses são os espíritos malignos que estão no Novo Testamento. E eu vou fazer a listagem de outros demônios que o irmão Derek Prince enfrentou durante os 60 anos, quase 60 anos de ministério de cura e libertação. Que você possa, irmão, buscar em Deus a sabedoria do alto e pedir a Deus discernimento de espírito. Possa buscar os dons do Espírito Santo. Possa buscar a sabedoria de Jesus para saber andar nos caminhos do Senhor. Para não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E quando você for desviando, você vai escutar uma voz atrás de você que vai falar assim: olha, o caminho é por aqui. Esse caminho é do Espírito Santo de Deus. Por isso nós precisamos buscar o senhorio do Espírito Santo. Fazermos o que o Espírito Santo orienta. Fazermos somente aquilo que o Espírito Santo nos diz para fazer. E quando eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Eu pergunto, falei, Jesus faria isso? Quando eu tenho uma dúvida que vou fazer alguma coisa que eu não escutei o Espírito Santo me orientar, eu pergunto se Jesus faria aquilo. Era uma coisa que Jesus faria? Jesus faria isso? Se a resposta for sim, eu faço, porque não vai ter erro. Ele só fazia o que escutava o Pai mandar ou dizer. E assim temos que ser nós. Que esse ensino possa edificar a sua vida. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, arranque as escamas dos seus olhos, quebre as fortalezas da sua mente colocadas por Satanás
e para que você alcance a vida abundante prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme ele disse, ele veio para que todos tenhamos vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço que a glória seja dada somente a Ele, ao nosso Senhor, Salvador, Redentor. Porque tudo é dele, para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Um outro tipo de espírito maligno que está no Novo Testamento, o espírito de autopiedade. A pessoa ela fica o tempo inteiro se passando de coitada, de vítima, ela se autoflagela, ela chega até mesmo a se cortar, ela está sempre se fazendo de vítima e de coitada. Violência, esse espírito de violência faz com que a pessoa cometa as maiores atrocidades sem qualquer nível de culpa. Espírito de homicídio, espírito de rebelião. Esse espírito de rebelião, a primeira rebelião na verdade é contra Deus, foi praticada por Satanás, depois por Adão. E então nós herdamos esse espírito de rebelião do próprio Adão, que era o nosso pai. Esse espírito de rebelião também se apossou, por exemplo, de Absalão, filho do rei Davi, quando ele se rebelou contra o pai e tentou tomar o seu reinado, chegando mesmo a ficar nas portas da cidade. A Bíblia diz que ele ficava nas portas da cidade, adulando o povo ali do reinado para conquistar a amizade daquele povo e ganhar território. E esse pecado de rebelião, geralmente os filhos praticam contra os pais. Todas as vezes que nossos pais dizem pra gente não fazer uma coisa e a gente faz, casar com alguém, amizade com pessoas indevidas, amizade com quem não presta. Quando os nossos pais dizem, olha, não faz assim, não tem amizade com aquela pessoa, não case com aquela pessoa, ou essa mulher não é para você, esse rapaz não é para você, e a gente teima e vai. A gente está aí sob a influência de um espírito, um demônio de rebelião. Lembrando que a rebelião maior é contra Deus. É esse pecado, assim que a gente se converte, a gente precisa pedir perdão a Deus. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Veja como é sério esse pecado. A rebelião também ela é na igreja, contra o líder da igreja. O líder da igreja é um homem de Deus, porque Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do seu lar, e o líder da igreja é um homem de Deus. E nós só podemos fazer dentro da igreja aquilo que esteja aliançado com os ensinos do líder, do nosso líder espiritual. Você, quando se rebela ali dentro da igreja, você causa geralmente confusão, divisão, e você vai sair ali debaixo de uma maldição. Veja bem como é importante essa questão de você estar debaixo da autoridade, obedecer e respeitar as autoridades. Assim também quando a pessoa se insurge contra as leis e contra a polícia, os juízes, os guardas municipais, a lei no geral e as autoridades, porque elas são representantes ali de Deus para manter a ordem. Toda vez que a gente pratica crimes ou desacatos contra as autoridades, a gente está sob influência desse espírito, sob esse espírito de rebelião. Um outro tipo de espírito também que o irmão Derek Prince ensina, que ele conseguiu ver durante o ministério dele de libertação e cura, o espírito de religião, ou de religiosidade, ou de legalismo, ou de farisaísmo. A pessoa ela já se acha ali crente, salva, melhor do que todo mundo. Ela passa a não falar nem mais com seu vizinho. Ela diz, eu estou salva, eu não vou me juntar com esses impuros. E ela se acha a melhor pessoa do mundo porque ela diz que Jesus escolheu ela foi escolhida, foi salva. E ela também acha que ela fazendo tudo o que a lei manda, que ninguém consegue fazer o que a lei manda, ela está ali blindada.
Na verdade, ninguém é salvo nem por obras, nem por lei. Nós somos salvos pela graça imerecida do nosso Senhor Jesus, né? Um outro espírito também que ele libertou pessoas, espírito de estresse, tão comum nos dias de hoje. As pessoas já dizem que vivem estressadas, muitas tomando muitos remédios caríssimos até. Espírito de suicídio, esse espírito ele tem uma regência local. Aqui em Copacabana, por exemplo, há um alto índice de suicídio entre essas pessoas daqui, desse bairro. Aqui tem muitos idosos que moram sozinhos, estão abandonados pelos filhos, e então esse espírito, ele é um espírito territorial também, que acaba ali comandando a vida de muitas pessoas, e naquele bairro ali você vê tantas pessoas tirando a própria vida, se matando, né? Então aqui está essa lista de espíritos malignos, demônios. Não necessariamente essa lista é exaustiva, existem diversidade de atividade demoníaca, ou seja, Satanás ele tem ao seu serviço um vasto número de demônios, com os quais pretende atacar e atormentar a humanidade. E aí você pode se perguntar, como saber se é carne ou demônios? Bem, desde o princípio, desde que o homem virou as costas a Deus, em sinal de rebelião, ele tem sido sujeito principalmente a esses dois males espirituais. Ele ficou sujeito ao pecado e aos demônios. O efeito do pecado é universal e total, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme diz Romanos 3:23. O pecado atingiu a raça humana no seu conjunto e todas as áreas de cada personalidade individualmente. A personalidade corrompida pelo pecado no Novo Testamento é chamada o nosso velho homem, conforme Romanos 6:6, ou a carne, conforme Gálatas 5:24. E o velho homem ele descreve a natureza rebelde que cada um de nós herdou do nosso primeiro pai Adão. Ele nunca gerou uma criança até o momento em que se rebelou contra Deus. E por isso que cada descendente de Adão possui uma natureza rebelde. Ou seja, a culpa não é nossa, a culpa é do nosso pai Adão. O termo carne, ela se refere à nossa natureza corrupta, que faz parte da herança que cada um de nós recebeu na nascença ainda. Nós já nascemos pecadores. Então, por razões práticas, nessas duas expressões, o velho homem e a carne, podem ser usadas alternadamente. Ambas descrevem a nossa natureza corrupta, caída e pecaminosa. Então, embora o problema do pecado seja universal, o dos demônios não é. Então, muitos dos membros da nossa raça humana caída têm sido sujeitos ao poder de demônios, mas nem todos os são, né? No entanto, há uma ligação estreita entre o pecado e os demônios, porque se a humanidade nunca tivesse pecado, nós nunca teríamos ficado vulneráveis aos demônios. Então, quem abre a porta para os demônios entrarem na nossa vida somos nós mesmos. Nós damos a base para eles entrarem todas as vezes que praticarmos o pecado. Então, é mais ou menos assim. Quando o nosso corpo ele é saudável, o nosso sistema imunitário, ele identifica e ataca qualquer tipo de célula cancerígena ou vírus que querem ali se apossar do nosso corpo para causar doença. Mas quando o corpo é enfraquecido por uma doença ou por qualquer tipo de choque emocional, o sistema imunitário ele é incapaz de realizar a sua tarefa com eficácia. Então, por exemplo, uma forma de câncer, ela pode se desenvolver ali em qualquer parte do corpo, porque o nosso corpo ele não tem o sistema imunitário de defesa fortalecido. Assim também são os demônios. Os demônios, eles procuram continuamente invadir uma pessoa. Mas quando a pessoa está espiritualmente saudável, então o sistema imunitário dela, espiritual, identifica e ataca os demônios. E esses demônios ficam incapazes de entrar e tomar controle. Já por outro lado, toda a falta de saúde ou qualquer fraqueza emocional deixa a pessoa mais vulnerável aos ataques demoníacos. Como é que você vai se fortalecer espiritualmente e vencer esses ataques espirituais? Somente com a palavra de Deus
e fechando as portas. Se você não fechar as portas e você não encher a sua casa, como o próprio Jesus falou, esses espíritos malignos, eles vão entrar e vão fazer a festa. O próprio Jesus falou que quando o espírito imundo sai de uma casa e encontra aquela casa adornada e limpa, ele volta trazendo mais 7. Veja o que Jesus disse aqui em Mateus 12, 43, 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então nós precisamos entender que assim, quando uma pessoa ela está enferma, ela está ali cheia de espíritos malignos. E há um cabeça, há sempre uma regência ali, um maioral que comanda aqueles espíritos ali menor. E eles não querem perder território. Há alguns homens de Deus que dizem que quando eles saem de um corpo, eles ficam vagando e eles sofrem, vamos dizer assim, reprimenda de Satanás, porque eles não querem perder território. Veja quando Jesus chegou lá, que encontrou aquele endemoniado gadareno, e ele falou para Jesus assim: o que queres comigo, Jesus de Nazareno? Ele estava falando bonzinho, não é? Ele não estava falando nada demais. Mas Jesus, por discernimento espiritual, Jesus já sabia que aquele homem não era um homem, eram demônios. E quando Jesus perguntou o nome, Jesus não costumava fazer isso, porque Jesus e os discípulos já chegavam em confronto com os espíritos malignos. Ele respondeu: nós temos uma legião. E quem respondeu aquela pergunta? O maioral que estava ali, dentro daquele corpo. E então, eles falaram para Jesus assim: você pode me mandar para uma manada de porco? Não é que Jesus estivesse negociando com o espírito maligno e mandasse eles para os porcos. Não, porque Jesus poderia mandar eles direto para o inferno. Porque tem uma parte dos demônios que eles estão presos ainda e vão ser soltos durante o período da tribulação. E então a Bíblia diz que quando esses demônios forem soltos, as pessoas vão ser como se tivessem sido picadas por escorpiões. Tamanho vai ser o sofrimento dessas pessoas. Eu vou deixar o versículo aqui. Então Jesus expulsou, mandou para as manadas de porcos, e as manadas de porcos caíram no despenhadeiro abaixo, caíram no mar. Naquela região ali, aquele homem saiu, se ofereceu até para ir com Jesus. Depois ele saiu naquela cidade ali, contando o que tinha acontecido. Não precisava nem contar, porque as pessoas já iam ver que ele estava transformado. Era um homem que não comia, não bebia, vivia pelas catacumbas e já tinha a aparência de um monstro, né? E mesmo assim, aqueles homens ali que negociavam porcos pediram para Jesus se retirar dali. E Jesus assim o fez. Jesus não era insistente. Jesus era realista. O homem mais realista do mundo era Jesus. Ele não ficava ali insistindo, não. Ele fazia o que ouvia o Pai falar, e imediatamente ele saía. Eu digo que se existe um ser humano mais realista, que não se enganou com os sentimentos das pessoas, nem com os choros das pessoas, nem com o caráter das pessoas, essa pessoa foi Jesus de Nazaré. Ele foi o homem mais realista do mundo. Às vezes a gente fica chorando pela vida de uma pessoa que está chorando ali junto com a gente, e muitas vezes aquela lágrima dela ali não passa de lágrima de crocodilo. A pessoa, ela verdadeiramente, ela nunca se arrependeu dos pecados, ela não quer saber de Deus, mas ela pede oração. Ela é assim, ela não quer saber do seu Deus, mas quer saber das suas orações. Ela não quer saber de andar em santidade e fechar as portas para os demônios, mas ela vem pedir para você orar pela vida dela. Então, por isso, nós temos que ter a sabedoria de Jesus e aprender com Jesus. Pedir a Deus a humildade para nós aprendermos com o próprio Jesus, porque aí não vai ter erro, né? Não vai ter erro. Veja o versículo bíblico que diz que Satanás, ele foi expulso aqui juntamente com os anjos. Esses anjos são o quê? Os demônios.
Apocalipse 12:9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. No versículo de João 14:30, Jesus disse que ele não tem nada em mim, ou seja, Satanás não tem nada nele. E assim, irmãos, nós também devemos dizer: o diabo não tem lugar em mim, nada a declarar contra mim, porque eu já fui lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quando nós nos limparmos dos nossos pecados, principalmente das obras da carne, então nós podemos falar como Jesus falou: o diabo não tem nada em mim. Jesus era Deus e sem pecado, por isso Satanás não tinha nenhum poder sobre ele. Nós também agora somos filhos de Deus, herança do Senhor. Nós somos filhos de Deus adotados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso está em Romanos 8, 17 e 18. Então o diabo ele não pode nos acusar perante Deus se nós não dermos base. O diabo ele não pode mandar os seus demônios virem nos oprimir, nos causar doenças, enfermidades, nos causar endemoniamento, possuir o nosso corpo, se nós não tivermos nada com ele. Nós precisamos falar como Jesus falava: o diabo não tem nada em mim. É isso que nós precisamos falar. Então, se nós não temos nada com o diabo, ele não pode nos acusar de dia e de noite, igual ele faz lá com o ímpio. Nós podemos perguntar, como a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Romanos 8, 33, 34. É Deus, irmãos, quem nos justifica. Se nós não dermos base para Satanás, ele não tem permissão para tocar nas nossas vidas, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa casa, nos nossos bens. Agora, se nós dermos base, ele toca. Ele também toca se Deus permitir, assim como fez com Jó, para nós passarmos por uma prova, para nós sermos refinados numa fornalha de barro, como ouro é refinado, para Deus testar a nossa fé, para Deus testar como nós estamos fortalecidos nele, para ele nos ensinar, para ele nos tornar mais fortes na sua palavra. Ele também nos prova, mas veja bem, tudo com a permissão de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então veja o que a Bíblia diz, como vai ficar a situação na época da tribulação, quando o quinto anjo tocar a trombeta. Ou seja, se hoje a gente já vive uma situação de tormento por esses demônios, os demônios estão aí nas crianças. Hoje em dia, de 10 crianças, 8 nascem com problemas. Os médicos não sabem diagnosticar o que é, e são enfermidades causadas por demônios, muitas vezes porque aqueles pais ali tiveram uma vida de promiscuidade. Às vezes a mãe dormiu com vários homens, nem mesmo sabe quem é o pai daquela criança, e aquela criança ali nasceu, como muitas pessoas chamam, um tiquinho de cada. Aquela criança, ela nasce com vários problemas espirituais. As crianças hoje em dia já estão nascendo mesmo cheias de demônios, e as pessoas não acreditam. O mundo vive numa epidemia onde as pessoas estão atormentadas por demônios e elas acham que é doença. Só que essa situação ainda vai piorar mais. Veja, na grande tribulação, a Bíblia diz assim, em Apocalipse 9: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, os escolhidos, os crentes, a igreja do Senhor. E foi-lhes permitido que não os matassem,
mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Veja, quem são esses gafanhotos aqui com poderio para atormentar? É como se fosse uma picada de escorpião. E o sofrimento vai ser tão grande que os homens, os ímpios, aqueles que não tiverem Jesus, eles vão desejar a morte e a morte fugirá deles. São os demônios que estavam, restantes dos demônios que estavam presos aqui no poço do abismo. Como diz aqui, abriu o poço do abismo e sumiu fumaça do poço. Então, esses demônios, eles serão soltos aqui na terra na época da tribulação, e eles vão causar mais tanto sofrimento àquelas pessoas que estiverem sem Jesus, que elas vão desejar a morte e a morte vai fugir delas. Eles vão estar como uma nuvem de gafanhoto. Você sabe o que faz uma nuvem de gafanhoto, irmão? Uma nuvem de gafanhoto, hoje em dia você não vê mais, porque eles usam agrotóxicos. Mas antigamente eles se formavam, uma nuvem assim, eles tapavam o sol, ficava aquilo tudo preto, e eles passavam de plantação em plantação. Ali, quando eles passavam e saíam daquele lugar, eles devastavam tudo, não ficava nada. Quando aquela nuvem de gafanhoto passava daquele lugar, aquele lugar ficava como se tivesse tido ali um fogo, ficava tudo preto, não sobra nada. Assim são esses demônios. Eles vão ser soltos na época da tribulação, e ai daqueles que não tiverem o selo na testa, não tiverem a proteção, que não sejam filhos de Deus, adotados e justificados pelo sangue do Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque vão desejar a morte e a morte vai fugir deles. Então, qual foi o mandamento de Jesus para os seus discípulos? Para cada um de nós, esse mandamento não foi para um crente. Jesus não chamou ninguém para ser crente. Para você ter uma ideia, crente, a palavra crente só existe na Bíblia 3 vezes, enquanto que discípulo existe mais de 260 vezes. O ide, fazer discípulos, é para todos. Não é somente para o pastor da igreja, é para todas as ovelhas. Ele disse: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 7 e 8. Veja bem, irmãos, esse ministério de curar, de libertar cativos, oprimidos, que está na profecia de Isaías, é para todos. Não é um chamado, é um mandamento, é ide, está no imperativo. É um mandamento, é para todos. Todos nós devemos dar o testemunho de Jesus aonde quer que estejamos. Todos nós devemos fazer discípulo. Um discípulo faz um discípulo, outro discípulo faz outro discípulo, e todo discípulo é um soldado do reino de Deus. Nós precisamos ter em mente que a guerra são de 2 reinos. O reino perdedor, o reino de Satanás, e o reino vencedor, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele já destronou Satanás na cruz. Veja o que diz em Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus já destronou Satanás na cruz. Satanás, o objetivo dele é obscurecer a cruz. Quando Jesus falou lá na cruz, tetelestai, está consumado, não há mais o que fazer, está terminantemente terminado. Jesus terminou todo o ministério dele
ali com essa frase. Todo o ministério de confronto do diabo, dos espíritos malignos, Jesus destronou ali. Nós fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do Cordeiro Imaculado, do Filho de Deus. Isso não tem dinheiro nenhum no mundo que pague, e por isso nós precisamos nos levantar enquanto herdeiros de um reino, de um rei que vive, que reina, que está às portas, que está voltando para julgar o mundo e as nações e os anjos. E nós também iremos julgar o mundo e os anjos juntamente com ele. Então, cada crente não é somente um crente, porque ele não nos chamou para ser crente. Ele nos chamou para ser discípulos. Qual a diferença de um crente e um discípulo? O crente, ele vai, faz aquele feijão com arroz dele, ele vai lá, ele assiste o culto, ele vai lá dar o dízimo, às vezes nem o dízimo ele dá, ele vai lá ler a Bíblia de vez em quando, ele não intercede por ninguém, ele não dá testemunho de Jesus para ninguém, ele muitas vezes não dá testemunho de um discípulo, nem mesmo dentro da sua própria casa. Então, e um discípulo, ele faz as mesmas coisas que Jesus fazia e que os apóstolos faziam. Então, qual é a nossa missão aqui como discípulos? É a mesma de Jesus e a mesma dos apóstolos. Evangelizar, curar quebrantados, pregar liberdade a cativos, pregar restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, se você pode dizer assim, mas eu não gosto de falar da Bíblia, ou eu não tenho jeito para pregar, ou eu sou gago, né? Como Moisés falou que tinha problema com a fala. Veja o que diz uma pesquisa científica, isso eu aprendi hoje com um grande homem de Deus na minha igreja, ele também é professor. Isso é uma pesquisa científica, diz o seguinte: nós só retemos 10% da capacidade, só usamos 10% da capacidade do nosso cérebro. Como a gente pode melhorar isso? Nós podemos trabalhar todos os nossos sentidos, ou seja, nossa visão, nossa audição e nossos olhos. Nós só retemos 10% daquilo que a gente lê, 20% daquilo que a gente escuta, 30% daquilo que a gente vê, 50% daquilo que a gente vê e ouve, 70% daquilo que a gente conversa, a gente consegue reter, e 80% do que a gente experiencia e vive. Então, se você acha que você não tem um motivo para falar do Evangelho de Deus, para dar testemunho de Jesus, para pregar, para falar das maravilhas que Deus fez na sua vida, agora você vai achar um motivo. Porque quando você estiver fazendo isso, principalmente experienciando experiências ali com os irmãos na igreja, convivendo, comendo junto, carregando os pesos dos outros, porque a igreja é isso. A igreja é comer junto, é estar junto, é trocar experiências, é falar da Bíblia, é falar de Jesus, é dar testemunho. A igreja é isso, é carregar os fardos uns dos outros. Você vai conseguir reter muito mais. Veja, 70% daquilo que a gente conversa, a gente consegue reter. E 80% daquilo que a gente experiencia e vive, a gente consegue reter muito mais. Então, uma forma de você edificar a sua vida, edificar aquele ambiente ali onde você está, na sua casa, é você falar da palavra de Deus, é você dar testemunho de Jesus, é você proclamar a palavra de Deus em voz alta. Quando você fizer isso, você vai estar levantando um altar para o Senhor. Assim como a arca do Senhor abençoou a vida de Eli, ali por 3 meses, quando ficou ali, a casa de Eli, assim também você vai edificar não somente a sua vida, sua casa e todos ali que estiverem ao seu redor. Veja a importância de você ser um discípulo. Lembre-se que Jesus não nos chamou para ser crentes. Essa palavra só existe 3 na Bíblia. Agora, versículos sobre discípulos, mais de 260. Ele disse: ide, fazer discípulos.
É esse o mandamento, não é um convite, é um mandamento. E se você se esquivar, irmão, não quiser de qualquer jeito, eu não vou, eu já estou salvo mesmo, eu vou ficar aqui no meu canto quieta. Teve uma época que eu fiquei assim, sabe de uma coisa? Eu vou me alimentar da palavra, vou ficar aqui no meu canto quieta, porque teve muita gente que falou assim para mim: você acabou de se converter, você não pode estar falando da Bíblia, porque Paulo se preparou durante 3 anos. A pessoa falou isso para mim, né? Só que eu sei que era o maligno tentando me desencorajar, porque Jesus não chamou nem um sábio. Por acaso Paulo ficou se preparando, aprendendo com Jesus, diretamente com Jesus, por 3 anos. Mas Jesus não chamou nenhum sábio, expert na Bíblia, para pregar, não. Dizer, tem que estudar, tem que fazer seminário, por não sei quantos anos. Não. Ele escolheu as coisas simples desse mundo, as coisas loucas. Ele escolheu pescadores. O Paulo, por acaso, era um homem muito estudado, porque ele era um judeu, estudou com um dos melhores judeus lá da época. Ele já tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. Mas não foi por isso que Jesus chamou Paulo. Deus tem os motivos dele, Deus tem os escolhidos dele, e quem sabe é ele. Então, às vezes uma pessoa muito mais simples, ela pode ser usada tremendamente pelo Espírito Santo de Deus, porque não é o nosso falar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem nos convence da justiça, do juízo, do pecado, é o Espírito Santo de Deus. E a letra sem o Espírito, ela mata. Então, Deus, ele usa quem ele quer, aonde ele quer, da maneira dele. Muitas vezes a pessoa é um estudioso, fez várias faculdades, mas as palavras dele são palavras vãs, como Paulo disse, porque a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. Então eu falo porque eu estou aprendendo, ainda mais agora que tem essa pesquisa científica que esse homem de Deus revelou. Eu, além de estar aprendendo mais, quando você ensina, você aprende muito mais, veja, 80%, e você está edificando a sua vida, está edificando a sua casa, e Deus está te ensinando. Quando você está ensinando para outras pessoas, Deus também está te ensinando. Nesse momento que eu tiro aqui para ensinar para vocês, Deus me lembra de versículos para eu falar. Vem na minha mente um versículo, ou seja, eu estou aprendendo, estou edificando a minha vida, minha casa. E sempre vai encontrar uma pessoa que vai falar assim, usada por Satanás, como a minha filha semana passada, ela falou: mãe, você fica horas e horas aí falando, você devia usar essa energia toda que você tem para ganhar dinheiro. Ela falou assim. E na hora eu fiquei calada e quieta, mas eu sabia que era o maligno ali que estava usando ela. Porque se a palavra de Deus diz para a gente ir pregar o evangelho e fazer discípulos, a palavra de Deus também diz para a gente amealhar tesouros lá no reino dos céus. Nós vamos ter um galardão lá nos esperando. Nós precisamos, se nós somos filhos, herdeiros, se Jesus transformou a minha vida, se eu estava cheia de demônio, estava cheia de espírito maligno, assim eu vejo muitas pessoas hoje, na mão do maligno, padecendo, cheias de espíritos imundos, achando que estão doentes. E se eu tenho a receita, irmão, que serviu para mim, essa mesma receita vai servir para essas pessoas, vai servir para a sua vida. Eu não estou fazendo essa gravação aqui em vão, porque a própria palavra de Deus diz que nosso trabalho não é em vão. Quando a gente faz um trabalho com fé, crendo que vai salvar almas, aquele que ganha almas é um sábio, Provérbios diz isso, a gente não está fazendo trabalho em vão. Então é isso, irmão. Vou terminar com outro ensino muito poderoso sobre os Salmos. Você sabia que o livro dos Salmos, na verdade, são 5 livros e que cada livro termina com uma doxologia? O que seria uma doxologia? Doxologia vem do grego, doxa, glória, honra, e logos, palavra. Portanto, palavra de glória. Ao louvor ou bênção, normalmente trinitária, com que se conclui uma oração ou um hino. Paulo escreveu muitas doxologias. As doxologias dos livros 1 termina assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Assim se encerra o livro 1, que vai do Salmo 1 a 41. O Salmo 72, 19,
encerra o segundo livro, que vai do 42 a 72 Salmos. Diz assim: Bendito para todo sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. O terceiro livro termina no Salmo 89, 52. Diz assim: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E é composto pelo Salmo 73 a 89. O quarto livro vai do Salmo 90 a 106. E termina no Salmo 106, 48. Diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. O quinto livro vai do Salmo 107 a 150. E termina no 156. Diz assim: Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Muito lindo esse ensino, né? É do pastor reverendo Hernande Dias Lopes. E outras doxologias escritas na Bíblia por Paulo, em Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Geralmente ele terminava as cartas assim, com uma doxologia. Gálatas 1:5. Ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Efésios 3:21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Filipenses 4:20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Veja, irmão, a importância da gente aprender e ensinar. Algo que eu aprendi hoje, já estou aqui ensinando para edificar a vida de vocês. Então eu creio que esse ensino vai edificar a vida de vocês e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no coração de vocês e convencer a vocês da justiça, do juízo e do pecado. E que Deus possa arrancar o coração de pedra de vocês, dar um coração novo de carne e que a palavra do Senhor possa resplandecer na mente de vocês e quebrar todas as fortalezas da mente colocadas por Satanás. Eu oro em nome do Senhor Jesus e agradeço. Amém. Graças a Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 10, 11. Então eu fiz um vídeo anterior falando sobre o ministério de Jesus e dos seus apóstolos aqui na terra. Era o evangelho de curar quebrantados, pregar liberdade a cativos, restauração de vista aos cegos, libertar oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim era o trabalho da igreja primitiva também. E esse deve ser o trabalho da igreja nos dias de hoje, porque a palavra de Deus diz que Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Isso está em Hebreus 13, 8. Então, se Jesus não mudou, a sua palavra também é imutável. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Como ele mesmo disse em Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, nós não podemos acrescentar nada da palavra de Deus, nem retirar nada. Nós devemos seguir o que está nas Escrituras. As Escrituras, por si só, ela é mais do que suficiente para a sua igreja. E então, por que a igreja mudou? Por que a igreja não exerce igualmente o ministério que Jesus e seus apóstolos faziam nos dias de antigamente?
que era confrontar o reino de Satanás. Em Mateus 10, 8-11, diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Então, o que mudou? O que mudou na igreja do nosso Senhor nos dias atuais? O que mudou é que a igreja, ela não está observando nos princípios bíblicos fundamentais da palavra de Deus, no mandamento soberano da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é soberana. Nós devemos andar de acordo com a palavra. Nós não podemos acrescentar nada à sua palavra. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos pagar um alto preço. Nós vamos ser amaldiçoados. Nós não podemos mudar aquilo que Deus fez. Porque tudo que Deus fez é bom. Nós não podemos acrescentar nada. Veja o que diz em Eclesiastes 3, 14, 22. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que está faltando hoje em dia para as igrejas do Senhor é o temor a Deus e a sua palavra. Então eu falei aqui dos versículos bíblicos dos demônios do Velho Testamento, que eram demônios de ciúmes, de maligno, mal, desolador, espírito de mentira, engano, espírito perverso de distorção ou tontura, espírito profundo de sono profundo, espírito de angústia ou fraqueza, desespero, espírito de luxúria, prostituição, espírito imundo, de impureza. Eu deixei a base bíblica. No Novo Testamento, eu deixei a base bíblica sobre o espírito mudo, despojado de fala, mudo e surdo, de enfermidades, doença, enfraquecimento, adivinhação, que é o mesmo que predizer o futuro. É o espírito de Pitom, de falsas profecias que ataca hoje dentro das igrejas. É um principado das trevas. Espírito enganador, espírito de medo, timidez, espírito de erro e falsidade. E agora eu vou falar sobre 2 espíritos malignos que a Bíblia não fala, mas que subtende-se, porque os espíritos, eles são espíritos sem corpo, eles são como um homem invisível, com força, com inteligência, que a gente não vê. Eles são como um homem invisível, mas como vento. A gente não vê, mas a gente sente, e eles agem na nossa vida todas as vezes que nós abrirmos as portas para eles através dos pecados. São 2 espíritos malignos que agem como amigo. Veja, Jesus, ele chamou seus discípulos de servos, chamou os seus discípulos de amigos, chamou os seus discípulos de irmãos e chamou eles para segui-los, né? E os 12 discípulos que foram chamados de apóstolos foram Simão, em quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, a Bíblia diz que quando Jesus estava conversando com seus discípulos e disse que era chegada a hora, o Pedro falou para ele: mas poupa-te disso, Senhor. E na verdade, Jesus falou para ele assim: afaste-te de mim, Satanás. Na verdade, o espírito maligno estava usando Pedro, a boca de Pedro, para convencer Jesus de não ir para a cruz e cumprir aquilo que estava determinado pela palavra de Deus e o próprio Deus. E Jesus percebeu, porque ele era Deus, ele tinha o discernimento de espírito. Por isso nós precisamos orar a Deus e pedir o discernimento de espírito. Jesus percebeu que aquele Pedro ali se fingindo de amigo dele, na verdade, não era amigo coisa nenhuma. Era o próprio espírito maligno de Satanás se fingindo de amigo para
convencer Jesus a não cumprir aquilo que as Sagradas Escrituras mandavam, que era o sacrifício dele na cruz por todos os nossos pecados. Veja o que diz o versículo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 22, 23. Veja bem, aqui Pedro foi usado por Satanás pelo espírito maligno, mas é claro que Pedro não sabia disso, né? Porque é assim que Satanás faz. Como a própria palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. E então nós temos que ter esse discernimento na hora que os nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos, ou mesmo a mulher esteja aí irando você, tentando tirar a tua paz, querendo brigar. Não são as pessoas, irmãos. Não é o teu vizinho aí que implica com você, é o maligno. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter discernimento espiritual. Na mesma hora a gente sai do lugar, caladinho, como um cordeiro, ajoelha e espanta Satanás e esses demônios. Ora e repele em nome do Senhor Jesus. Veja o que Jesus falou aqui: arreda-te, Satanás. É isso que a gente tem que fazer, irmão. A mesma coisa. Para trás de mim, Satanás. É isso, irmão, que a gente tem que fazer. A gente tem que ter discernimento, irmão. Porque Satanás, ele joga a isca, irmão. Ele vai jogar a isca o tempo todo. Para quê? Para a gente cair naquela isca, morder aquela isca. E aí, irmão, uma vez que você já mordeu aquela isca, já era. Você caiu no pecado contra Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer? Vai lá perante Deus nos acusar. Porque ele é um acusador, é um pai da mentira, um mentiroso, e nos acusa o tempo inteiro. Veja o que diz a Bíblia. Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Veja bem, Satanás, ele não tem o que fazer. Ele ronda a terra e ele vive rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e ele nos acusa perante Deus dia e noite, noite e dia. E quem nos defende lá? O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso fiador, o nosso advogado fiel, o nosso sumo sacerdote que intercede a Deus por nós. Outro espírito maligno que se fingiu de amigo de Jesus é o que estava em Judas Iscariotes. Veja bem, Jesus chamava Judas de quê? De amigo. A Bíblia diz em Lucas 22:3-4, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Esse foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Veja, era chamado de amigo, era um dos 12, pregava a palavra, libertava cativos e oprimidos e traiu o nosso Senhor Jesus. Claro que isso aí já estava escrito, isso aí já estava na providência de Deus para as escrituras se cumprirem. Só que Satanás, o próprio Satanás, entrou em Judas através de um espírito maligno. Veja bem, Judas era chamado de amigo, Judas era chamado de irmão, Judas era chamado de servo. Então, irmão, assim também há no mundo espiritual. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa para Deus, você chega para uma pessoa e você diz para ela: olha, o Senhor tocou meu coração para eu fazer isso, isso e isso. A pessoa, ela vai chegar para você, ela vai te desencorajar, ela vai te desestimular, ela vai falar: olha, isso não dá certo. E então você acaba desistindo. Por quê? Satanás usou a boca dela, ela se fingiu de tua amiga ali para te dar aquele conselho. Muitas vezes isso acontece dentro da própria igreja, isso acontece dentro da sua própria casa. Satanás, ele pode usar até mesmo teu marido, teu filho. Minha filha mesmo, esses dias, ela chegou para mim e falou assim: mãe, você fica fazendo essas gravações aí de ensino, você poderia usar toda essa potência que você tem para fazer gravação e ganhar dinheiro. Ela falou assim mesmo.
E na hora, eu não quis falar nada, mas eu tive o discernimento que não era ela. O maligno quer me tirar desse caminho do Senhor. Quando que a palavra de Deus diz, como é que eu poderia estar fazendo essas gravações, por exemplo, em audiolivros, para a Amazon e ganhar dinheiro com isso? Muita gente ganha dinheiro hoje em dia fazendo audiolivros. Agora, a palavra de Deus diz para a gente amealhar tesouro no reino dos céus. Por que que eu vou deixar de ensinar um ensino que edificou não só a minha vida, que eu creio, tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, porque para eu chegar nesse conhecimento é porque Deus me direcionou, porque eu vivi isso. Para eu chegar a ser liberta, eu tive que estudar muito. Para eu chegar a ser liberta, eu tive que pagar curso de libertação e cura, quando na verdade a palavra de Deus diz, de graça recebei, de graça dai. Esse é o trabalho da igreja, é libertar cativos, oprimidos, é curar enfermos. Não é só pregar a palavra, é fazer o mesmo que Jesus fazia, é fazer o mesmo que os discípulos faziam. Você não pode, irmão, pagar para uma pessoa expulsar demônio de você. Isso não existe. Você não pode pagar para você ter libertação, para você alcançar a vida abundante que Jesus prometeu a todos. Como ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tenham, é todo mundo, não é só eu. Eu agora alcancei a vida abundante. Minha vida ainda está sendo transformada. Muita coisa Deus está me mostrando ainda, porque a libertação, ela é um processo. É a palavra que vai nos limpar. É a palavra de Deus que transforma a nossa cura, a nossa terra. Vai curar nossa alma, nosso espírito e nosso corpo físico. Porque quando a alma está doente, o corpo também reflete essa doença. Quando o espírito está doente, a carne também reflete essa doença. Então, quando há uma restauração da alma e do espírito, o corpo também fica saudável. Assim eu vi na minha vida. Eu estava numa época da minha vida que eu não sabia o que eu tinha, que era espírito maligno. Eu estava gastando o plano de saúde. Eu tinha feito mais de 50 exames. Assim tem muita gente procurando o que tem sem ter nada. Demônio. As almas das pessoas estão tomadas por demônios. E então, eu usava o plano de saúde. Chegou uma época que o plano de saúde já não mais nem queria autorizar exames. Irmãos, tem 1 ano e meio que eu me converti. Se eu muito usei o plano de saúde, eu usei 2 vezes. Nunca mais eu tive nada, irmãos. Nunca mais. Eu tive um resfriadinho, alguma coisa assim de tempo, né? Mas aquelas doenças todas que eu tava, falta de dormir, que era a opressão do maligno, furúnculos atacando o meu corpo, o problema urinário, quando eu conseguia segurar a urina, o peso no pescoço e a dor no pescoço, a insônia, a irritabilidade, eu estava constantemente irada. Irmão, tudo isso desapareceu. Então essa é a vida abundante, irmão, é uma vida de paz, de harmonia. A paz no meu lar agora reina. Eu ainda tenho pequenas coisas com a minha filha, porque Deus ainda não me deu a sabedoria total para eu usar. Mas eu estou aprendendo com Deus, estou aprendendo com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração. Esses dias eu já consegui abraçar a minha filha, uma coisa que eu não conseguia fazer. E eu dizia, não consigo abraçar. Por quê? Porque aquele espírito de rejeição que passou dos meus pais, minha mãe, que me deu todos os meus irmãos, expulsou os filhos de casa. Irmão, como que os pais podem desprezar os próprios filhos? Se até mesmo um animal, o animal mais irracional do planeta Terra, eles protegem os seus filhos e os acolhem. Agora você vê, como que hoje em dia você vê tanto abandono dos próprios filhos? É um espírito de rejeição que passa de um para outro, de geração para geração. E as pessoas não percebem. E aquele espírito de rejeição, ele vai se multiplicando, passando. E o objetivo dele qual é? É matar, roubar e destruir, irmão. Por isso que os presídios aí estão lotados. Se você for fazer uma visita no presídio, você fizer uma entrevista ali, a maioria daqueles seres humanos que estão ali padecendo, cativos de Satanás, eles foram abandonados pelos pais. Muitos não conheceram o pai. A figura do pai é uma figura muito importante na vida de um filho. A mãe é muito importante, mas o pai é tão importante quanto. Então quando você carrega aquele espírito maligno ali de rejeição, você vai fazer a mesma coisa com seus filhos, por mais que você não queira. É maior do que você. E tudo que te domina te escraviza.
E quem é o responsável por isso? Satanás e os demônios. Os demônios, eles nos escravizam. Então agora vou acrescentar outros demônios citados no livro Expulsarão Demônios, pelo irmão Derek Prince, que tinha o ministério de cura e libertação por quase 60 anos. E expulsou muitos demônios e muitas pessoas foram curadas em nome do Senhor Jesus. Na área de enfermidade física, ele diz que achou demônio de artrite, câncer, epilepsia, enxaqueca, trombose, asma, incapacitante, ou seja, deixa a pessoa numa cadeira de roda ou acamada, dor de cabeça, sinusite. Essas pessoas todas foram curadas e libertas. Depois que ele expulsou o espírito maligno, essas pessoas foram curadas. Noutras áreas mais gerais, adultério, que está ligado à promiscuidade sexual. A promiscuidade sexual, ela está ligada à promiscuidade espiritual ou à idolatria. Toda vez que você se prostra diante desses ídolos, seja qual for, a não ser o nosso Deus, você vai atrair os espíritos malignos de prostituição sexual. Você vai ver numa família ali, ninguém se casa, as mães solteiras, prostituição, fornicação, lesbianismo, homossexualismo, claustrofobia. Aqui ele disse que a esposa dele mesmo tinha esse espírito de claustrofobia. Eles já faziam a obra juntos há mais de 40 anos. Ela não conseguia andar de elevador e o Espírito Santo mostrou para ele que ela precisava de libertação. E esse espírito maligno entrou nela certa vez, quando acho que ela entrou no elevador, o elevador parou. Ela era pequena e ficou com medo, e aquele medo ali fez com que aquele espírito maligno entrasse nela ali e ela carregasse aquele medo, aquela fobia por andar de elevador. Então eles foram, oraram, expulsaram aquele espírito maligno e a esposa dele nunca mais teve medo de elevador. Desilusão, fantasia, a pessoa vive assim no mundo da lua, fantasiando mil coisas fora da realidade. Ódio, ira. Eu tinha esse espírito maligno na minha vida, porque passou, minha mãe era assim. Minha mãe era uma mulher que ela já acordava irada, ela dormia irada. Muitos dos filhos carregavam esse espírito maligno de ira. Eu senti uma ira muito grande quando eu me aproximava da minha filha. Era uma coisa assim surreal. Eu não conseguia entender porque eu tinha tanta raiva da minha filha. Minha mãe, ela também era assim com as filhas. Ela não gostava de nenhuma das filhas. Quando as filhas nasciam, eram 6 mulheres, 6 homens. Ela dizia assim: era mais uma lascuda fêmea para sofrer. E aquelas palavras dela foram decretos na nossa vida. Nossa vida sempre foi uma vida de muita luta, muita dificuldade. Tudo na nossa vida era difícil, na vida das mulheres. Crítica, a pessoa te critica o tempo inteiro. Mesmo que você faça a melhor coisa do mundo, a pessoa ela te critica. Isso aqui eu também tinha muito com a minha filha. Graças a Deus, Deus está me libertando. Inveja, nós precisamos entender que aquela pessoa invejosa ali, que chega a ficar doente. Há pessoas que são tão invejosas que desejam até a morte da outra pessoa por ter aquilo que ela não tem. É o espírito maligno. Nós precisamos saber que as pessoas, elas invejam, não necessariamente elas invejam dinheiro, bens materiais, mas elas invejam a família que você tem. Elas invejam até mesmo a família que você tem ali servindo ao Senhor, coisa que ela não tem. Elas invejam o seu sorriso, a sua alegria, a sua luz, a sua paz de espírito. Espírito de murmuração, tal qual aquelas pessoas lá no deserto, lá queriam até mesmo voltar por cativeiro lá do Egito, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, murmurava o tempo inteiro. Tem gente que é assim, já acorda murmurando, só que ela quer parar e ela não consegue, é um espírito. Espírito de desespero, a pessoa tudo ela se desespera. A mínima coisa acontece na vida dela, caiu uma coisa dentro de casa, quebrou, ela já está desesperada. Espírito de masturbação, geralmente esse espírito de masturbação, o demônio ele se instala ali naquele órgão onde você pratica a masturbação. Nos dedos, os dedos começam a ficar entrevados. O irmão Derek Prince, ele libertou várias pessoas e as mãos voltaram a funcionar quando esse espírito maligno foi expulso. Esse espírito de masturbação, ele vai causar enfermidades na genitália. No homem, geralmente o homem começa a ficar impotente.
com problemas de ereção, com problemas na mulher, frigidez. Na mulher também causa problemas na via urinária. Eu tinha esse espírito de masturbação e eu estava com uma enfermidade urinária, onde eu não conseguia segurar a minha urina. E eu já tinha batido em vários médicos e eu não tinha nada. Depois que eu me libertei, tudo desapareceu. Esse espírito de masturbação, ele te aprisiona, porque ele vai acabar o teu casamento. Uma vez que você começar a se masturbar, você não vai mais procurar sua mulher para nada e vice-versa, porque o sexo é de Deus. O sexo, o homem é para satisfazer a mulher e a mulher satisfazer o homem. O sexo no casamento é protegido, é um leito matrimonial protegido. Já o sexo fora do casamento, a fornicação, se equipara à prostituição, e a prostituição é promiscuidade, e ela vai atrair demônio para aquele leito ali contaminado. Perversão, aquela pessoa ruim, ela faz maldade assim, que ela nem sente, ela faz que ela não tem um pingo de remorso. Esse espírito de rejeição é um dos piores que tem. Ele passa de pai para filho. É como a própria palavra de Deus diz, que ele visita as iniquidades dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Esse espírito de rejeição eu vi na minha própria família. Todos os meus irmãos, sem exceção, rejeitaram os filhos. Há filhos de irmãos meus hoje em dia que só viram o pai quando eram pequenos. Os pais não procuram para nada, não sente o menor remorso. Meu pai, ele foi rejeitado pela minha avó, ele não conheceu o pai. Minha mãe, ela também, praticamente, ela foi rejeitada pelo meu avô. Meu avô batia na minha mãe e ela casou com meu pai com 15 anos para fugir daquele pai perverso. E então, nosso pai, eu fui dada com 9 anos, meus irmãos depois foram expulsos de casa e nós fomos todos rejeitados. Meu pai foi rejeitado, minha mãe foi rejeitado e isso passa. Isso passa. Quando eu comecei a ver isso dentro da minha casa, eu comecei a procurar respostas, né? Fui bater em várias portas do mal, cheguei até mesmo aí numa sessão de constelação familiar, eu já pedi perdão a Deus, isso é do diabo, isso é a mesma coisa de você ir para o espiritismo. Esse espírito de rejeição, ele trabalha na sua mente, você vai dizer eu não consigo, você vai dizer eu não consigo abraçar, eu não consigo beijar. Você tem uma frigidez tão grande, assim, uma frieza tão grande, que você se sente mal, você não sabe dar um beijo, você não sabe abraçar, você não sabe dizer eu te amo. Se uma pessoa vier te abraçar, você se encolhe. Você tem uma frieza espiritual tão grande em relação àqueles da tua própria casa, teus irmãos, teu pai, teus filhos, que você não consegue entender. Você acha até que você tem um problema mental. Eu chego uma época que eu achei até que eu tivesse um problema mental. Veja bem como é que esse espírito de rejeição trabalha. Eu somente agora, depois de 1 ano e meio, Deus já estava trabalhando isso comigo. E eu tive um sonho onde a minha filha estava chorando, mas chorando muito. Ela estava numa sala, assim como se fosse uma sala de aula. Ela levantava e começava a chorar e começava a dizer: por que eu não tenho minha mãe normal? Porque ela disse que o pai dela foi rejeitado, mas o pai dela superou isso, ressignificou. É o que eles chamam na psicologia, porque ela está fazendo psicologia. E na verdade, irmão, você não pode ressignificar nada na psicologia, porque você só pode ressignificar isso com a palavra de Deus. É somente ela que vai juntar aqueles pedaços ali da sua alma que está fragmentada, do seu espírito que está magoado. Somente, é como Paulo disse, a palavra de Deus, ela é poderosa para penetrar a alma, o espírito e as juntas. Veja o que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Irmão, é somente a palavra de Deus que tem esse poder de tocar a alma, o espírito, a medula, o nosso corpo, os nossos órgãos. E lá em Provérbios também diz que a palavra de Deus, ela é remédio, ela é cura. Veja o que diz, Provérbios 4:22. Pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser.
Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Salmo 147, 3. Somente Ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Isaías 1,6 diz assim: desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Assim estão os seres humanos. Assim eu era essa pessoa, cheia de machucaduras, com a alma fragmentada, o espírito fragmentado, o espírito ferido. Isso vai refletir aonde, irmão? No nosso corpo. E o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus que nos purifica através da sua palavra. Somente a palavra pode curar essas machucaduras. Jeremias 30, 12, 13 diz assim: porque assim afirma o Senhor, a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. Veja, quem sara essa fratura é a palavra. Eu vi isso na minha vida. Então é isso, querido irmão. Eu creio que esse ensino ele vai edificar a sua vida, porque a palavra de Deus diz: conheceis a verdade vos libertará. O meu povo padece porque lhe falta conhecimento. Então nós precisamos entender que a libertação é um processo. Quem liberta é o próprio Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, todos esses demônios têm que sair, têm que bater em retirada, porque o nome do Senhor Jesus é o poder, porque Ele é o cabeça da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você que está aí doente, enfermo, não encontra um varão de Deus, um homem corajoso para expulsar esses demônios, para fazer guerra espiritual pela sua vida, você pode se colocar na brecha por você e pela sua própria família. Primeiramente, fechar as portas do pecado, se arrepender, entregar a vida para Jesus, se colocar debaixo do senhorio do Senhor Jesus, porque Ele reina e Ele vive. Viver debaixo do senhorio do Espírito Santo. A libertação é um processo, não é do dia para a noite. Os espíritos malignos, eles não querem perder território, eles querem voltar. Você precisa entender que você é um território. Você pode ser um território contaminado ou você pode ser um território como o da arca. Nós somos um tabernáculo, o tabernáculo de Deus. Então, quando nós nos purificamos através da palavra de Deus diariamente, esses espíritos malignos, eles não têm mais poder sobre a nossa vida. Nossa saúde passa a ser restabelecida. Nossas questões mentais, as fortalezas da mente, elas têm que sair em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra é o que há de mais poderoso no universo, é a palavra de Deus. Nós precisamos proclamar os versículos sobre o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Expulsar esses demônios diariamente, fazermos guerras espirituais e nos armarmos das armas poderosas da milícia, como disse Paulo, porque as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Cristo Jesus. Vou deixar um último versículo aqui para você meditar e ver o que vai acontecer com a sua vida quando você abrir as portas para Jesus. Isaías 66, 14. Com certeza vereis tudo isto acontecer, e neste dia o vosso coração se alegrará sobremaneira, e os vossos corpos haverão de se revitalizar, vossos ossos florescerão como a relva nova. Então a mão de Yahvé será conhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. E isso aconteceu na minha vida. Eu vi tudo isso aqui dessa profecia acontecendo na minha vida e ainda está acontecendo. De sobremaneira. Eu vi o meu corpo sendo revitalizado, minhas forças voltarem, dormir como um anjo, ter força, ter coragem, a paz que excede todo entendimento, o favor, a amizade de Deus, a alegria. Essa é a vida abundante prometida pelo nosso Senhor, nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nossos ossos florescerão como a relva nova. Veja que profecia mais linda, que promessa mais linda para as nossas vidas. E ele se indignará contra os seus inimigos. Deus e Jesus se indignará contra os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Satanás, os principados, as potestades e os demônios. Veja bem, irmão, quando nós ganhamos um lugar à mesa do Senhor, somos adotados como filhos, chamados de filhos, o Rei nos protege. O Rei se alegra em sua força, em nos proteger, porque Ele reina, Ele vive, Ele está às portas. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.